Vamos nós. É nós, gente. Ser um discípulo. O custo de seguir a Jesus Cristo. Vamos ver. Antes você vai ser mais hardcore que a de perdão. Vai estragar ali. Calma, né? Faço não. Que isso? É de propósito, né? Que isso, rapaz? Toma aqui, ó. Toma esse aqui. Toma esse aqui, ó. Toma esse aqui, faço não. Na livraria, sempre chegava um, pega esse livro rapidinho, botava o livro embaixo, tá maluco. Vamos lá. Começa com uma historiazinha. Um homem estava voando no seu avião no interior do Paraná. É adaptação. Na verdade, se o cara não estava no Kansas, né? E ele cai no milharal no Kansas. No Kansas, não é nada a ver. Vamos colocar aqui da gente aqui. Ele colocava o nome dele, o Kate Phillips falando, né? Uma ilustração como fosse ele mesmo, né? Eu, Kate, estava voando no avião, blá, blá, aquela coisa toda, o avião explodiu. Olha, colocar que um homem está viajando. Então, um homem estava voando no seu avião no interior do Paraná, quando a aeronave explode em pleno ar. Ok? Seu corpo cai em um campo de soja junto aos destroços. A noite chega e seu corpo frio ao relento, sem vida, está coberto pela escuridão no campo. Então, em meio às trevas, esse homem ouve uma voz a chamá-lo. Está estranho? Essa voz se apresenta e diz: sou eu, Jesus Cristo. A sua vida nessa terra acabou. Você está morto. Eu posso soprar o fôlego de vida em suas narinas e você tornará a viver. Mas a única condição é que você terá que... Aqui ficou esquisito o que eu escrevi, né? A única condição é que você terá que me servir e obedecer. Ih, ficou esquisito, não ficou? Tudo que eu mandar. Ficou estranho. Já que eu estava na minha cabeça, eu fui mudando, escrevendo agora antes de vir para cá, né? Então, mas a minha única condição é que você terá que me servir e obedecer, né, a tudo o que eu mandar. Você aceita? É a única condição. O homem morto reage. Reage é com J? Reagir. Nem sei. Eu não tenho um corretor ortográfico lá. Reage é reagente. Sei lá, vamos ver. Então, o homem vai e reage. De maneira alguma me submeteria a isso. Essa é uma imposição irracional. Isso é escravidão. Mas ao dar-se conta de que não estava em condição de fazer exigências, né? O cara estava morto. O cara está morto, já perdeu, né? O cara dá uma chance para ele, não, isso é escravidão. Vou ter que viver só por senhor, não. Então ele viu que não estava em condição de fazer exigências, estava morto, né? O homem então compreende do que se trata, se submete e aceita as condições de Jesus. Imediatamente, seu coração voltou a bater e o ar inflou seus pulmões. Os demais órgãos voltam a funcionar normalmente. Ele se levanta em meio à noite e ali, em meio àquela plantação, ele volta à vida. Nasceu de novo. Então eu fiz a adaptaçãozinha do livro A Formação de um Discípulo como introdução. Porque era assim, mais ou menos assim a nossa vida no nível 1. Lembra? A gente falava disso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas Jesus nos deu vida. E Ele fez tudo aquilo que a gente aprendeu no nível 1 com um propósito. E muitas vezes nós vemos pessoas que não confiam em Jesus. E isso é sério. Pessoas que não confiam em Jesus. Eu não consigo me entregar a Ele, porque eu não confio nele. O bem mais precioso que eu tenho é a minha vida
eu não vou entregar na mão de qualquer um. Será que Jesus é digno de confiança? O que vocês acham? Jesus é digno de confiança? Eu não sou. Ó a perguntinha aí, pode escrever aí, ó. É disso que eu estou falando aqui. Será que Jesus é digno de confiança? Uma proposta dessa aqui, ó. Imagina, Anjo, você caiu lá e a proposta dessa aqui para você. A única condição é que você terá que viver a sua vida para me servir e obedecer tudo que eu mandar. Para a gente hoje não seria tão difícil de aceitar, né? Mas para uma pessoa que não conhece a Cristo. E aí, Thiago? Por que a gente não confia nele? Ela está pensando assim. O que vocês acham? Por que a gente não confia? Porque a gente não confia. Por que as pessoas não conseguem confiar ao Não ponto de conhece. entregar-se? Porque não conhecem. Interessante, né? Eu não entrego a quem eu não confio. E eu não confio em quem eu não conheço. Está relacionado com aquela questão do crer, né? Crer. As pessoas creem de boca, mas não. Para entregar-se, eu preciso conhecê-lo. Ter experiência com ele. Correto? É disso que se trata. Eu coloquei aqui alguns versículos. Colocar uma coisa. Acho que a maioria são pais ou não, né? Todos são Todo pais. mundo é E pai. todo mundo é pai aqui, né? Cara, todo mundo novo nível. Né? Se a gente colocar uma situação assim, cada um de nós aqui, com certeza, entregaria a sua vida pelo seu filho. Essa é uma entrega, né? Entrega. Eu entregaria, qualquer um de nós entregaria a sua própria vida em favor da vida do seu filho, dos nossos filhos. E essa entrega que a gente faz pelos nossos filhos, a gente não faz por Jesus. Porque é uma entrega completa, inteira. Não é só da boca para fora, é de atitude. Eu daria a minha vida para os meus filhos, cada um de nós faria isso. Uhum. Teríamos essa atitude de entregar as nossas vidas pelos nossos filhos. Porque a gente não tem essa mesma atitude por Jesus, se a gente confia nele. Isso é seríssimo, né, rapaz? Entendeu? Confio ou não confio ao ponto de entregar a minha vida? Porque não é apenas entregar, submeter-se. Coloquei alguns versículos aqui que são interessantes para a gente aprofundar mais essa ilustração. Colossenses 2, 13 e 14, está aqui do lado. Alguém pode ler? E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Então aqui já mostra que nós estávamos mortos. Isso aqui não é uma ilustração. É a Vera. A história que eu contei era uma ilustração. Agora isso aqui não é uma ilustração. Nós de fato estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E ele removeu toda aquela dívida que havia contra nós. Essa dívida, quem era o credor dessa dívida? Deus era o credor dessa dívida. E ele pegou toda essa dívida, esse escrito de dívida, e cravou na cruz. E ele cravou lá com o seu próprio corpo e derramando o seu próprio sangue. E isso é um fato. Nós estávamos mortos. Está lá. 2 Coríntios 5, 14 e 15 é um velho conhecido. Lê pra gente aí. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O que vocês entendem desse versículo? Olha a pergunta, outra pergunta aí, né? O que vocês entendem desse versículo? Ou seja, esse versículo a gente pode pegar e explicar.
Mas o legal é que você deixar a pessoa que leu e as pessoas que ouvirem tentarem comentar, porque esse versículo é chave. O que vocês entenderam desse versículo? É engraçado, porque isso meio que acaba, eu vejo como se fosse um jargão. Tipo assim, eu nem sei como explicar, mas as pessoas falam, eu vivo para Cristo. Mas é só aquela questão boca para fora. E elas realmente nem sabem como é viver para Cristo. Uau! Não sabe, da boca para fora, mas realmente não sabe como é. Porque a gente sabe que na maioria das vezes eu vivo para Cristo, mas vai tomar vida. É tão complicado de falar isso, porque. Sei lá. Até no ensino, né, a pessoa se doa tanto, né? Se dedica, minha vida que não sei o que lá das quantas, não sei o que, me entrega totalmente, não sei o que. Saiu da igreja de. Vamos comer uma pizza e tudo acabou, né? E tudo acabou. Chorou, lágrimas correu. Olhava para isso antigamente, parecia que era tipo levar uma vida de monge. E legal. Viver para Cristo parece levar a vida de monge. Ou seja, eu vou abrir mão de todos os prazeres, de tudo aquilo de bom, de satisfatório da vida para viver uma vida de abnegação para o nada. Mas aí complica, né? Porque aí, assim, quando você opta para ter uma vida de um monge, aí você acha que vai ficar livre das coisas e não vai pecar, mas aí tem o seu eu ali, mesmo isolado das outras pessoas, que aí tem um conflito com você mesmo, né? Que o seu eu você não consegue ficar livre dele, né? Porém, a tônica aqui é o viver para ele. Isso. O que esse texto E está aí, querendo quando dizer? Então você não pode se isolar, já que Não, mas você já começa, se você isolar, você não está vivendo para ele. Isso, é. Porque Cristo, quando você fala de Cristo, você fala de amor. Como é que você vai amar Mas as pessoas sozinho? pensavam, principalmente na Idade Média, que viver para Cristo era se isolar num monastério, dentro de uma célula, e ficar ali agarrado ali, rezando, orando, se martirizando, autoflagelando, e que isso era para ele. Nós temos o movimento monástico, parte disso, né? Dessa ideia. E vem até os nossos dias essa ideia. Bem oriental, né? Se isola para viver para ele. Eu quero viver só para ele. É disso que se trata. Então o que significa esse versículo aqui, os dois versículos que a gente entendeu, que a gente leu? O que vocês entenderam? Pois o amor de Cristo nos constrange. Esse constranger, o que é constranger? Constranger tem a ver com apertar, empurrar. Não é constrangimento de ficar envergonhado, não. É aquela piadinha que a gente faz no grego é diferente, né? No grego é diferente. O constranger tem a ver com... Jesus constrangeu os discípulos a entrar no barco, lembra? Uhum. Ele os constrangeu a entrar no barco. Ele insistiu com eles, apertou, como fosse empurrando, levando eles a... Porque quando você insiste numa conversa com uma pessoa sobre algum assunto, você constrange a pessoa. Isso. De tanto que você insiste, também acaba. você constrange. Você está apertando, está me empurrando uma situação que eu não quero. A insistência nunca é bom, é bom persistir, não insistir. Você teve um peso na aula do perdão mesmo. Que você, quando você toda aquela aula, você veio lá de trás, vindo que a gente estava morto, Cristo nos trouxe a vida, nos perdoou, entregou o seu filho e tal, você vê aquilo tudo e vê que, poxa, não tem como não perdoar, porque tudo se tratou pela questão, ele me perdoou os meus pecados, então, tipo, você se sente exatamente isso. Constrangido, eu não posso deixar de liberar o perdão. Unir-se muito, anulando os espaços entre comprimir-se, tolher a liberdade. E vai mais por aí. O do original do grego vai empurrando para esse lado aí. Do tolir liberdade, de apertar para que faça. Então, o amor de Cristo nos constrange. Porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, a morte dele representou todos nós. Correto? Assim como o pecado de Adão representou todos nós, a morte dele representou todos nós. E ele morreu por todos. Quando coloca para, dá a ideia de que qual foi a razão da morte dele. Qual foi o propósito?
propósito? Qual foi o propósito? Qual foi o objetivo? Se você quiser até aí se grifar aí, colocar aí, sublinhar esse para, é estratégico nesse texto para. Para que ele nos constrange? Para que ele morreu por nós? Para que os que vivem, ou seja, nós estávamos mortos, né? Agora estamos vivos. Para que os que vivem não vivam mais para si. O que significa isso? Não vivam mais para si. Negar a si mesmo. Renunciar. Renúncia, né? Peraí, mas ele quer que eu me anule? Será que Cristo quer que nós nos anulemos? Eu vou deixar de ser eu? Mas isso é bitolação. Eu vou abrir mão da minha vontade, dos meus desejos, meus interesses, meus sonhos, meus projetos. Nunca pensaram nisso, não? Já, né? No início teve a conversão, aí perdeu um domingo de praia para ir para a igreja. Caramba! Pensei. Tempo de estar com os amigos, com a família e tudo mais, ir para a igreja, cara. Domingão, verão. Mas agora você sabe que isso ainda é o de menos, né? Não, Agora se fosse fosse só o domingo, né? era feliz e não sabia. É legal, porque o texto está dizendo que é a vida toda. Você não vive mais para você, mas você vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então a gente vive para Cristo. Outra pausa aqui. E isso aqui não é uma ilustração. Isso aqui é verdade. É um fato. A ilustração é bonitinha, não é? Mas a gente lê algo aqui que é bem semelhante a essa ilustração, não é bem semelhante? Isso vai dar um problema do caramba, né? Eu acho que vai surgir muita pergunta realmente mais focada nisso aí. Do pessoal, mas como assim eu vou ter que, sei lá, como é que eu vou me negar? Pode surgir várias vertentes de perguntas e isso é joia, porque você pensa, mas quem é Jesus para exigir isso de mim, cara? Choveu pra cima, né? Choveu pra cima. Não, você estava morto. E você não merecia voltar a viver. Não, mas eu não estava morto, não. Você estava morto nos seus pecados e delitos. Você já estava condenado. Lembra do primeiro nível? O seu problema não era com o diabo, não era com o semelhante, o seu problema era com Deus. E Deus já tinha executado o juízo sobre você. Ele já determinou você estar condenado. E acabou. Mas ele teve misericórdia de nós, cara. E ele nos buscou, que é uma coisa humilhante. Humilhante. O ofendido buscar o ofensor para perdoá-lo. Pô, isso é humilhante, cara. Começa a entrar o perdão. Imagina se você é um funcionário do Zuckerberg. Aí você vai e descumpre uma ordem do cara e coloca a perder um montão de coisa lá do WhatsApp lá e do Facebook. E você não tá nem aí, vou embora, mete o pé, me manda embora, não quero ficar mais aqui não. Aí o Zuckerberg para tudo que ele está fazendo para ir atrás de você. Não ia ser esquisito? Cara, quem é Zuckerberg perto de Deus? O cara criou o Facebook. Criou o Facebook. Não, mas Deus criou todas as coisas. Tudo. Até a mente que o Zuckerberg chegou
proporcionou ele chegar àquelas conclusões e aqueles algoritmos, foi Deus que fez. E ele não se envergonhou de vir até nós, nos buscar, se revelar a nós. Cara, a gente estava morto. A gente não tinha só ido embora, a gente estava morto, condenado. E o mais absurdo, só tinha um jeito de você voltar para Deus. Era Jesus morrer. O santo pelo profano. E ele não se negou a isso. Se entregou por nós. Peraí, não é estranho eu começar a exigir meus direitos agora? Não é esquisito? Não, mas... Não, cara, lembra, a vida que você levava não era a vida. Você achava que tinha controle da tua vida, mas você não tinha. De fato, você não tinha. Todas as suas contas não fechavam. Porque a paz que você buscava não encontrava. A felicidade que você tinha era uma felicidade efêmera, volátil, que se esfumaçava e perdia no ar. E você tinha que ir atrás dela de novo. E dinheiro, final de semana, viagem, passeio, e gasta para ter prazer, porque o prazer não fica. É uma lata furada, que enche e vazia. Esse era você, esse era cada um de nós, perdidos, sem Deus nesse mundo. Ou seja, você quer continuar controlando a tua vida? Você já sabe onde é que vai dar. Você vai se perder de novo. Então Jesus é digno de confiança. Engraçado que as pessoas são tão cegas que elas acabam, o que a gente mais vê aí, né, esses artistas que eu estou falando, que acabam, são tão cegas que tomam aquilo como se fosse realmente o comum da vida. Viver momentos de felicidade, outros de tristeza, e não consegue fazer diferença entre felicidade, paz e... Ontem, foi até engraçado ver assim, no Bem Amigos, estavam convidados lá, um deles era o Massa, aí Galvão apresentando, e citou aquele acidente do Massa, né, da mola que ele tomou, do carro do Rubinho, e o que o filho do Galvão também sofreu. O carro dele decolou, carro de bico assim, coisou a vértebra e tal. Aí depois o Galvão falando, gente, só pode ter Deus por trás, né, porque ele, depois de tudo que eles contaram, acho que ali parece que ele... Só pode ter sido Deus, porque tem coisa que a gente não consegue explicar, né? Os caras, assim, você vê que é difícil de se render, né, cara? Depois de tudo, depois o cara fala meio... Só pode ser Deus, porque não tem... Ele tentou explicar, tentando isso aqui, e depois ele mesmo ali na conclusão dele, mas mesmo assim você vê que... Quer ver uma coisa bacana? Eles podem chegar até essa conclusão. Mas a forma de viver do cara, assim, depois de ter feito a conclusão, você vê que ele não é livre. Ele chega à conclusão, poxa, parece que Deus existe, cara. Mas ele não é livre ao ponto de dizer, não, eu vou seguir esse Deus. Deus existe, ponto. Acabou. Deus existe, ponto. Eles sabem que Deus existe, mas ponto. E sigo a minha vida. A diferença nossa, né, digamos assim, é que a gente sabe que Deus existe, mas não tem um ponto. Tem uma vírgula que consegue. Segue com ele. O problema é quando você não conhece Deus, principalmente eu acho que influencia para quem tem um poder aquisitivo alto, a questão de você submeter nessa palavra, você acha que não encaixa na vida deles. Você ser submisso a um Deus que nem imagem tem, você não pode sentir, você não pode apalpar, assim, alguma coisa. É só por fé. Então, pra eles é coisa meio perdida, assim, pô. Então, que Deus é esse? Aí não adianta, né? Você não conhece, você não... Aí vem o poder do dinheiro sobre eles. Que eles podem pegar, podem comprar. Né? Isso então, é poder? É poder. Eu posso comprar um médico, eu posso comprar um advogado, eu posso comprar um minuto de prazer. Não é verdade? Isso é sério? Então, vamos nós aqui. O texto já deixou claro pra gente que... Faltou. Isso, o texto deixou claro pra gente que essa ilustração é pequena comparado à nossa própria vida. A nossa vida é muito mais complicada do que isso aqui.
Nós não estávamos apenas mortos assim no corpo. A nossa morte era no espírito. Uma morte eterna. Olha que coisa estranha, né? 2 Coríntios 5, 17 a 20 está aqui atrás. Lê aí. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Levou esse processo de encontrar-se com Cristo ao novo patamar. Por quê? Não apenas nós estávamos mortos e Ele nos deu vida cravando todo o escrito de dívida na cruz, não só isso, mas Ele morreu por nós para que nós vivêssemos para Ele. E aqui Ele diz qual é a vida que Ele espera que a gente leve. Ele nos encarregou o ministério da reconciliação. Como reconciliação? Deus e os homens estão separados. A humanidade se tornou inimiga de Deus. E é preciso reconciliar os dois. E o texto diz que Deus quer nos utilizar para isso. Deus quer nos utilizar para que a nossa vida seja um testemunho dessa reconciliação. Bacana, né? Aí fala assim, o texto eu acho bacana, nós somos embaixadores por Ele. Embaixadores por Cristo, cara. O que é o embaixador? O que ele faz? Representa o quê? É um representante, no caso. De um país. De um país. O embaixador é um representante de um país. Nós somos embaixadores por Cristo. Nós representamos o reino de Deus. E isso é complicado. Como é que é? O embaixador é um representante. Quando nós fomos salvos, nós somos salvos para viver para a glória de Deus. E a nossa vida é um testemunho de que Deus existe, de que existe a maneira correta de se viver, a maneira certa de se viver. E isso para as pessoas é como que uma luz que serve de testemunho para que as pessoas se reconciliem com Deus. Ou seja, nós somos seguidores de Jesus para que outros também venham seguir a Jesus. Você pode até escrever isso se você quiser. Nós somos seguidores de Jesus para que outros também se tornem seguidores de Jesus. Existe uma função. E na verdade foi exatamente isso que aconteceu entre ele e os discípulos. Legal. Eles testemunharam todo o ministério, né, de Jesus nos 3 anos e meio. E depois, vão pelo mundo testemunhar todo. o que eles viram. Espalhe por aí o que vocês testemunha tanto de Jerusalém, o que Judéia, viram Samaria. e ouviram, né? Isso, então, isso. Espalhe por aí. Legal isso aí, gente. Ok? E aí, Ângelo? Tá mais fácil que a outra lição? Ainda tá? Ainda tá, né? Vai ver as perguntas que eu não sei se vai ficar tão fácil. Vamos nós. Alguma dúvida até aqui? Vamos engrossar mais o caldo. Mas eu sempre, não sei se está aqui dentro do assunto, mas ela chegou. Já? Rapaz, vou dar uma pausa aqui que chegou a pizza. Vou dar uma pausa aqui. Você pensando. A gente já está em Quem é um Discípulo. Eu esqueci
de gravar essa parte, o que é o discípulo, que são seguidores de Jesus, né? Mas aí depois a gente dá um jeito de pegar isso aí de novo com você, essa segunda parte. Já estamos no segundo parágrafo aqui do o que é um discípulo. Ser como Jesus é o objetivo da vida. Vamos lá. Ser como Jesus é o objetivo da vida. Para que a gente abre mão disso tudo? Dos prazeres desse mundo? Para quê? Qual é o objetivo da vida cristã? Se eu vou para a igreja, louvo a Deus, adoro a Deus, vou para casa, volto, adoro, canto, dou minha oferta, dou meu dízimo, volto, canto, adoro, vou para casa e vou para o congresso e volto. Para qual é o fim disso? Onde isso vai me levar? Vocês já se perguntaram sobre isso? Sim. Centenas de vezes? Cara, o fim de tudo isso é ser como Jesus. E aí é maneiro. Aí é show de bola. É show de bola quando você sabe qual é o final. Porque quando você sabe qual é o final, você sabe para onde você está indo. Exemplo. Você sabe chegar em Niterói? Sabe onde é que é Niterói? Sabe como que é Niterói? Tá, você foi aqui na frente, fez sinal para um ônibus. Entrou no ônibus. Sentou, tá tranquilo. E de repente você vê passar assim do teu lado, aqui assim, ó. A igreja lá do Mutondo. Tá tranquilo? Mais pra frente você vê passar assim o viaduto de Alcântara. Opa, tá tranquilo? Não. De repente você passar a subestação de Jardim Catarina. Depois Marambaia. De repente você vê o trevo de Manilha. Você vê passar a patrulha rodoviária de Tanguá. O que você começa a... O que você começa a deduzir desses pontos de referência? Vou para a região dos lagos. Para Niterói eu tô indo. Por que você sabe que está indo para a região dos lagos? Que é direção. Porque você sabe que não vai ser Niterói. Agora, por que você sabe que não está indo para Niterói? Porque eu conheço o caminho para Niterói. Você conhece o caminho para Niterói. Você sabe que eu estou indo para lá. Isso é que é bacana. Na vida cristã, eu vou para o culto, eu deixo disso. Peraí, mas quando você olha, isso não está me fazendo ir para perto de Jesus. Ou isso está me fazendo chegar mais próximo da pessoa de Jesus. Um discípulo se guia nessas coisas. Passa um ano, eu estou mais parecido com Cristo? Eu estou mais parecido com ele? Ou eu estou mais parecido com Bill Gates? Consegue entender essas coisas? Então, o objetivo da vida cristã é ser como Jesus. Aí vem a pergunta. E se a pessoa não quiser ser como Jesus? Ainda para Tanguá. Vou fazer uma colocação de tudo que a gente falou aqui. Aí eu vou falar de mim. A gente fez comentários aqui de como a igreja está, né? As igrejas, né? Isso. As igrejas estão. A gente sabe que isso não é o certo perante a Bíblia, né? A igreja está assim, as igrejas estão assim, estão assadas e tal. A gente sabe que não é certo perante a Bíblia, a gente sabe que os ensinamentos não estão sendo realmente pregados como deveriam, mas aí a gente está falando sobre isso aí. E eu, Jairo, né? Eu falo, eu critico que as igrejas estão assim, mas será que eu, Jairo, no meu íntimo, ao invés de criticar que as igrejas não estão assim, eu estou me aproximando de Jesus com as minhas atitudes? Show de autoanálise, uma autoanálise. Tá entendendo, galera? Porque é muito fácil a gente, né? Eu digo Jairo, né? Ver os erros dos outros é muito fácil. É muito fácil. E eu, Jairo, no meu íntimo... Olhar a trave no meu olho é muito mais complicado. Né? Tira a trave do seu olho primeiro para depois tirar, né? Cara, então a gente às vezes tem que parar e analisar isso. Pô, as igrejas estão assim,
Já ouço muitos pastores falando, até pastor que eu gosto de muito de ouvir, que é o pastor Paulo Júnior, fala que ele tem um comentário que essa geração é a geração mais fraca que já existiu, geração mimada, e enfim, uma série de coisas. Ele desce o pau, né? Entendeu? O Washer brasileiro. Cara, desce e aí a pau. gente fica analisando, pô, legal, o que ele fala tá mais ou menos em linha com o que eu penso, tal. É muito fácil eu falar. É gostoso. É gostoso eu falar. E eu tenho que viver, porque a salvação é individual. A minha salvação não depende de nenhum de vocês e vice-versa. Grupo, salvação. Né? Então, cara, a gente tem que pensar também dessa forma. E eu? Já é. Aí é esse assunto que a gente está falando aqui. Como ser como Jesus. Né? Será que eu estou sendo? Já é como Jesus. Eu tenho me apegado no que ele está falando agora. Acho que, inclusive, eu estava até conversando com o Thiago essa semana, Thiago, sobre isso. Né? Eu tenho me apegado nisso, para olhar menos para a instituição, olhar menos para tal, e, gente, eu tenho que fazer o meu aqui. O que Deus colocou para fazer? Por exemplo, estou lá com os adolescentes lá, é aquilo lá que Deus colocou, eu estou lá, dedicando lá. É o que? O grupo de vida? Vamos. Bacana. Olha só. Ser como Jesus é o objetivo da vida cristã. Ou seja, ser cada dia, a cada dia. Ser a cada dia transformado na imagem de Cristo. A cada dia eu vou sendo transformado na imagem de Cristo. Não é que todo dia eu fico parecido com Cristo. A cada dia mais. É progressivo. Eu vou cada dia sendo transformado de glória em glória, de dificuldade em dificuldade, de vitória em vitória, de luta em luta. Tudo vai cooperando para esse bem. Qual o bem? De que a imagem de Cristo seja formada em mim. Romanos capítulo 8 fala sobre isso, né? Ele está falando sobre isso em Romanos capítulo 8. Tudo coopera para o seu bem. E o bem que está dizendo ali no versículo seguinte vai dizer que o bem é que a imagem de Cristo seja formada em você. Tudo coopera para isso. Vamos lá. O seu caráter tem que ser formado em nós, nas suas palavras, os seus atos, o seu propósito, o seu estilo de vida. Então, não estou falando de roupa, de barba, de andar de sandálias. Tem gente que pensa ser como Jesus é isso, né? Eu vejo um cara, outro dia eu estava vendo um cara de bicicleta, aquele roupão, né? De bicicleta. Eu moro aqui, né? Eu moro aqui? É. O cara lá é Alcântara, cara. Rapaz, eu pensei que fosse um só, mas tem um montão de gente assim já, andando desse jeito, com a barbinha, aquela coisa assim. Antes tinha aquela igreja que a mulherada tinha que vestir de roupão, lembra? Até que foi na igreja cantar lá, né? Aquele roupãozão e tal. Cara, é isso? Não, é isso aqui que está falando. O seu caráter, suas palavras, seus atos, seu propósito, seu estilo de vida. Isso tem que ser formado em nós. Efésios 4,13. Alguém lê pra gente aí, tá aí atrás. Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de um homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós temos que ir avançando, crescendo, até chegar a ser como Jesus. E é na plenitude. Então é um processo que é gradativo, tem gradação. Você vai indo, crescendo, até que ele seja formado na tua vida. Quanto tempo demora isso? A vida toda. Então não é uma experiência. A vida toda. É uma vida. É uma vida. Então quando termina o discipulado? Nunca. Quando morre. Até que Cristo seja formado em você. Quando isso vai acontecer? Não sei. Nós estamos caminhando para isso. O apóstolo Paulo chega a dizer, não é que eu alcancei ainda não, cara. Não alcancei ainda não. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo do que fica para trás, eu olho e prossigo para o alvo. Vou à luta, meu irmão. Vou à luta. Beleza aí? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,
Viva na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu sempre achei que o apóstolo Paulo estava exagerando aqui quando ele botou que eu estou crucificado com Cristo. Mas em que sentido? Eu estava pensando nisso. Pois é, cara. Você, assim, eu acho que, eu não sei se foi o que ele quis botar no sentido Uma assim... hipérbole. Um exagero, assim, que ela... Pois é, por aí. Porque eu Uma acho que figura de crucificação- linguagem É porque eu acho que... para dar uma ideia de intensidade, uma hipérbole. Porque assim, já estou crucificado com Cristo. Tipo, eu já consigo perceber o que ele sentiu. Eu penso por aí, entendeu? É isso que quer dizer? Estou crucificado. Você acha que é isso? Eu, quando penso assim, eu puxo para aquela que eu já puxo pro lado assim, até naquele versículo. Sabe o que Se eu lembro da quiser me cabeça? seguir, Negue-se a si mesmo. negue-se a si mesmo, tome Tome sua sua cruz. cruz. Tipo, tomar sua cruz em direção a crucificar o seu corpo, você, a sua pessoa, e assim você morrer para você. Não, mas Cristo vive em E mim. você viver para Cristo. Morreu para você, para sua carne, e viveu para Cristo. Porque assim, eu começo a imaginar assim, já estou crucificado com Cristo. Porque quando Cristo foi crucificado, Morri para mim. ele morreu ali, acabou e foi aos céus. Né? Mas ele não morreu a nossa morte? Sim. Vamos lá. Para entender isso aqui, ele tem que dizer que ler o capítulo 2 inteiro. Sim. E é complicado por causa do horário. Mas como você já leu, pastor? Todos vocês já leram o capítulo 2 de Gálatas. Você sabe que Gálatas é um texto que está falando que você não vive mais pela lei. Se você tentar viver pela lei, você vai cair no pecado. Correto? Você se torna maldito se você tentar viver pela lei. É legal isso, né? Então, ele começa a dizer aqui, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Ele está usando um joguinho de palavra. Fé, Jesus Cristo, Cristo Jesus, não é? Somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro de pecado? De nenhuma maneira. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei para viver para Deus. Ou seja, nem os meus pecados são julgados pela lei mais, Acho que eu entendi. mas pela graça de Cristo. Aí ele vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo. Ele quis... Escuta, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo. Mas crucificado é estar morto. Eu já morri em Cristo. Morrendo em Cristo, eu já morri para a lei. A lei não tem mais domínio sobre a minha vida, eu já morri. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu estou nele e ele em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Peraí. Ele não está falando disso. Ele está falando da lei. Sim, agora eu entendi. A ideia aqui é a lei. A lei já não tem mais domínio para mim. Ele está se justificando, no caso. Então, A gente brinca muito isso com Daniel. Se Daniel orasse a outro Deus, ele seria jogado na cova dos leões. Correto? E o que ele fez? Orou outro Deus, foi jogado na cova dos leões. E agora? Agora ele está livre. Já cumpriu a pena. Tranquilo. Era só isso? É só isso, cumpriu a pena. Posso continuar agora? Vou lá orar. Mas não, já fui condenado. Em Cristo, todos nós já fomos Não era condenados. ser comido. Já pagou. Era só Ser ser lançado. jogado. Isso! Era ser lançado. Sadraque, Mesaque e Abednego. Era ser lançado. Mas não ser consumido. Cristo era ser morto pra gente. Para ter paz com Deus era ser morto. Pela lei nós seríamos mortos.
Morremos. Como? Em Cristo. Todos nós legal, morremos. Legal, caramba, legal. Né? Legal. Legal. Agora entendi até aquele meme. Agora entendi, agora eu saquei. Eu fico aqui pensando, caramba, não estava tão claro? Mas eu acho que é porque eu pensava pela música do Fernandinho. Ah, teologia de música é um caso sério, né, cara? Já estou crucificado. Estudo bíblico com as músicas é um perigo, cara. Não, porque o texto fica isolado, você não consegue entender se você isola o texto. Não, essa questão de morrer, ficou mais fácil. de morrer e tal, ok, não, entendi, mas tipo, essa junção que você, tipo, ele foi condenado, mas não foi consumado, a condenação aconteceu, porém, tipo assim, é como se fosse assim, eu já morri, pronto. Isso, já acabou. Essas coisinhas assim que dá muito mais sentido para todo... E sabe o que acontece às vezes? A gente, às vezes, ouve alguém na igreja ou qualquer lugar pregando, dando uma mensagem inicial só sobre esse versículo aqui. E aí a gente acaba entendendo dessa forma. Porque aqui falou do capítulo quase todo, o antes, para explicar o que Paulo quis dizer nesse versículo. Isso. Aqui. Aí te dá o entendimento do que Paulo quis dizer nesse versículo, porque ele falou antes, o que ele falou antes. E às vezes a pessoa abre um culto ou prega em cima de um versículo E não do parágrafo. e não do parágrafo. E aí você entende em cima do que você leu aqui e o que a pessoa que estiver pregando não te explica, não te dá uma aplicação. O famoso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso. Exato. Aí você vê o resto, você Entendeu? A gente está fazendo isso em Efésios. Efésios está sendo sem capítulo e versículo, só por parágrafo. O estudo de Efésios na segunda-feira. Eu peguei o texto, tirei os versículos, tirei os capítulos, tirei aqueles subtítulos e mandei pro pessoal só a carta. Separado em parágrafo. No original, como era. Como é isso? Do original como era. É maneiro, cara. Porque quando você lê, então é disso. Engraçado, o que muda, né? Já muda Pega a como carta, interpretação, né? né? Você pega como uma carta. Você não tem um versículo para te limitar. Assim, você leu aqui, o versículo vai limitar a tua ideia. Fechou um bloco de ideia, outro bloco de ideia. Não, bloco de ideia é isso aqui tudo. Aí quando você pega esse bloco de ideias, peraí, mas esse bloco de ideias está explicando o que veio antes. Pode tirar para você dar pro seu pai, uma ideia para dar pro seu pai. Lançar uma Bíblia assim. Mas todas as Bíblias são assim. Não, Ou quase sem todas nada. são assim. Não, sem nada, assim. Sem... Não, mas quase, porque quando começa o parágrafo, geralmente tem uma letra em negrito. Boa parte das Bíblias tem uma Bíblia a letra até em negrito. Tem algumas que são assim, mas e os versículos ficam no meio do São no texto. meio. Tem uns que são no meio. Isso. Vamos nós aqui, rapaz. Gálatas 2:20, já foi? Vamos à parte de trás. Poder adiantar. Entendeu o que é ser um discípulo? Amém. Beleza. Amém. Ser como Jesus. E ser como Jesus é uma coisa gloriosa. Tá gravando, né? Tô gravando. Quer ver uma coisa bacana? Eu vi foi até o Kivitz falando sobre isso, a Jenny Kivitz. Ele falou assim, mal com ele. pô, cara, ser como Jesus, mas e ser como Jesus e mais nada. Não, cara, você não imagina o que vai acontecer se você for como Jesus. Se você conseguir ser como Jesus, o resto não tem quase importância nenhuma. Pra que você vai se preocupar com o resto se você já é como Jesus, cara? Mas não tem que ter mais nada. Só Jesus basta. Só Jesus. Minha graça te basta. Se você for como Jesus, você vai ser um bom filho. Você vai ser um bom pai. Você vai ser uma boa esposa. Você vai ser um bom patrão. Você vai ser um bom funcionário. Você vai ser um bom amigo. Você vai ser um bom cidadão. Se você for como Jesus, cara, o resto. Fala. Uma sugestão, uma lição, desmistificando ser igual a Jesus. Porque existe uma coisa assim, não, mas Jesus é Jesus. Você não pode, vai ser sério. Não, tipo assim, não tem como ser. É que as pessoas pensam assim, mas ele era Jesus, pô. É uma coisa inalcançável. Né? Desmistificando o ser igual a Jesus. Jesus perdoava todo mundo, mas eu não sou Jesus. Isso aí. Cara, esquisito. Você ouve muito crente falando isso. E tipo assim, é um alívio, né? Tipo assim,
Mas eu não sou igual a Jesus também, né? Tipo, Não, e aí que você, escape. e aí você na verdade, você anula o plano de salvação de Deus, porque a ideia de Deus qual foi? De colocar Jesus como encarnado, né? Um homem normal, um Não. homem natural. A ideia de Cristo, assim, Cristo em vós é a esperança da glória, correto? Então, se Cristo está em você, você não tem desculpa de dizer só Jesus. Ele está em você. Ah. O Espírito Santo habita em... Não, mas eu E digo, habita mas na igual o Thiago plenitude. falou, mas igual o Thiago falou assim, mas era Jesus, mas ele era homem. Ele Isso, estava mas o que como eu homem. quero dizer é Jesus, mas eu não sou Jesus. Não, ele está em você. Piorou, né? Que ainda está em você. Mas você não vive a vida, você não deixa ele viver a vida dele em você. Você ainda está no controle. E essa é a parte complicada. Porque às vezes nós não conseguimos compreender o que significa Cristo viver em mim. Parece algo teórico, bonitinho, né? Não, o Espírito Santo, ele é Jesus e ele é Deus. Fica bonito desse jeito, né? Vamos lá. Beleza. Ser como Jesus, né? Aí eu coloquei uma piadinha aqui. Membro de igreja versus discípulo de Jesus. Você já sabe tudo o que eu vou falar, né? Lê pra gente, Ângelo. Você tá quase dormindo aí, ó. Tenta trabalhar hoje aí. Atualmente existe uma grande diferença entre ser um membro de igreja e ser um discípulo. As exigências para ser membro de uma igreja são bem superficiais e basicamente se resume a agir conforme o comportamento esperado. Você sabe o que é comportamento esperado? Isso é um termo sociológico. Aí eu coloquei um asterisco e coloquei aqui embaixo, ó. O que é comportamento esperado? Estava procurando aqui para responder. Comportamento dos atores sociais. O comportamento dos atores sociais corresponde àquilo que se espera das posições que ocupam socialmente. Existe uma norma que gera uma expectativa social relativamente ao comportamento de cada indivíduo e espera-se que corresponda à posição social que ele ocupa. Isso é o comportamento esperado. E existe o comportamento divergente, quando eu ajo diferente daquilo que as pessoas esperam que eu agiria. Exemplo, o cara é o pai. Se ele é o pai, ele vai dar-se o respeito em relação ao seu filho, correto? Mas às vezes você vê um pai que é muito mais bagunceiro que um filho, não é verdade? O que é isso? Ele está com um comportamento divergente. A sociedade espera que um pai haja desse jeito. A sociedade espera que um pastor haja desse jeito. A sociedade espera que um crente haja desse jeito. É o comportamento esperado. Então, a sua posição é de crente. Então, você é um ator social. E as pessoas esperam que você vai agir como um crente. Quantas vezes aconteceu que a pessoa fala assim, mas fulano é crente, como é que pode um crente agir desse jeito? Como é que pode um crente falando dessa coisa? Um crente na porta do bar tomando cachaça. É crente? E não paga imposto? É crente? E cruza o sinal vermelho? É crente da cheque sem fundo? O que o povo está dizendo? Existe um comportamento esperado pela sociedade para o papel que você ocupa, a sua função social. E você está divergindo. E a sociedade tem mecanismo para poder pressionar, né? Um deles é o ostracismo. Te joga para um lado, o ostracismo. O outro, eles vão fazer chacota. Eles vão te punir. A sociedade vai te punir de alguma maneira porque você não agiu como a sociedade esperava. Então, para você ser membro de uma igreja, é superficial. Você só tem que seguir aí o comportamento, agir conforme o comportamento esperado. Não bebo, não fumo, não bato a minha mulher, não chuto o cachorro mais, né? Eu ando direitinho, não falo mais palavrão. Camisa de manga comprida. Camisinha, é isso, tal, aquela coisa toda. Praia de calça comprida. Poxa, já dá para ser um crente. Viu que a pessoa fala assim, é a pessoa tão boa que só falta ser crente. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa pessoa tem um comportamento esperado para alguém que é crente. Só que ela não é. Só falta ser crente. Tem tudo. Isso é comportamento esperado. Beleza? Aí continua, vai. Geralmente as pessoas entram para a igreja cheias de motivação, mas com o tempo se tornam como muitos.
apenas reproduzindo o comportamento esperado, se satisfazendo apenas com ser membros de igreja. É ou não é? A pessoa vai aquela motivação, eu quero mudar, eu quero isso, e no final ela acaba sendo como todo mundo. Eu já bato palma quando tem que bater palma, eu já falo glória a Deus quando tem que falar glória a Deus, eu sorrio quando sorri, aperto a mão do lado quando tem que apertar a mão do lado, eu sento, eu levanto. Eu já sei como é que funciona o culto. Lembra quando você foi para a igreja e você não sabia como funcionava? São formatadas. Né? Formatado no comportamento. Isso que se espera de um crente. Lembra quando vocês não sabiam como é que era que se comportava num culto de igreja? Você entrou cantar, você não conhecia nenhuma das músicas, nem nada. Eu vou dizer uma coisa aqui, como disse, né? Eu era católico, eu sou há 14 anos que me converti a Jesus. Quando eu estive na Bíblia de Trindade a primeira vez, no tempo antigo, não só na Bíblia de Trindade, outras que eu também fui antes, né? Que eu cheguei com a Deise, né, sentamos e tal, e aí eu vi as pessoas que infelizmente não vejo mais isso hoje, infelizmente, por causa dessa desformatação talvez. E uma coisa que eu reparei, eu sentei no banco lá do Templo Antigo e via a grande parte das pessoas quando chegava se ajoelhava virada para o banco. O católico não é assim, o católico é aqueles bancos que tem aquelas partes que você ajoelha aqui e vira para frente lá. Isso. O evangélico não tem isso. De costa para o altar. Isso. Que estranho. Aí eu sento assim, apoio aqui. E aí, como eu acabei de dizer, infelizmente está havendo uma desformatação, não sei se existe essa palavra, ninguém faz mais isso na igreja. Enfim. Você já vestiu isso já. Mas vamos parar de. Arraial sapato. Mas vamos parar de falar e vamos viver, né? Vamos parar de falar e vamos viver. Isso era útil? Isso. Então, é isso, uma coisa que acontecia e eu notei logo, caramba, é diferente, né? Eles viram assim, pá, aquela coisa toda. Quando a gente vai numa igreja católica, já foi alguma vez em batizado de alguém, casamento? Rapaz, é estranho, você fica meio perdidinho ali dentro, você fica meio, o que faz? Todo mundo sabe o que tem que fazer, você não. Tomei uma tapa no padre uma vez, aí o pessoal começou a rezar, mas eu fiquei de olho aberto. Ele passou assim, bum, eu tinha 14 anos. Bum, deu na minha cabeça, eu olhei assim, que aí que eles devem ter se ligado. E não era da igreja. Aí ficou assim, virou assim, aí me deu um tapão, rapaz. Então, isso é comportamento esperado. Vamos lá, continua ali. Vai lá. O gráfico abaixo mostra a razão de muitos crentes terem uma vida cristã infrutífera, que muitas vezes resulta em religiosidade. Religiosidade. O cara só vai lá bater o cartão, cumprir a religião dele. Por quê? Já viu esse gráfico aqui? Já mostrei, já preguei usando isso aqui, né? Você também já viu já, né, Thiago? Então, a linha de baixo aqui, a linha de baixo é o tempo de vida cristã. E a linha que sobe aqui na vertical é o crescimento espiritual. A linha de cima é o conhecimento, ou seja, o quanto que eu aprendo de Deus, sobre Deus. Então, cada domingo eu vou, quarta-feira, vou aprendendo, vejo uma mensagem no YouTube, leio a Bíblia. O conhecimento, ele cresce e vai seguindo, crescendo. E a linha de baixo aqui é a prática, ou seja, o que eu pratico do que eu conheço. Essa aqui, ó, o que eu pratico do que eu conheço. Você vê que é meio desproporcional. Por quê? Eu vou crescendo, mas chega um tempo que geralmente muitas pessoas vão e elas param de crescer e estagnam. Fica reto. Por que fica reto? É o comportamento esperado. Alcançou o comportamento esperado. Já tem cara de crente. Olha, você vê até uma coisa de Deus, assim, uma unção na pessoa. Ah, é uma cara de crente. Fulano agora é crente. Porque ele sabe ir para a igreja, ele faz tudo direitinho, dá um sorriso, fala bom dia pro vizinho. Ele é crente. Aí para de crescer. Você é aceito por todo mundo. Você é mais um na multidão. Fica linear, né? Isso. Um carro aspirado. Só que o que você conhece de Deus não para de crescer. Reparou? Pode diminuir a intensidade do que você está aprendendo de novo, mas não para de crescer.
São 52 semanas. Entendi. Então. A distância entre o que eu conheço e o que eu pratico é a distância da frustração e do sentimento de culpa. Aquela coisinha, eu também era assim. Espera não. Eu já ouvi isso. A gente também era igual vocês, queria ganhar o mundo todo para Jesus. Mas depois a gente cresceu, agora a gente é maduro, já não é mais assim não. Isso é coisa de novo convertido, mas depois você vai entender melhor as palavras de Deus e tal. Que é mais ou menos isso aí, no caso do crescimento, né, do conhecimento. Ele dando aula na escola bíblica e o senhorzinho, tem funcionário da PIB lá, aquele senhorzinho de óculos. Tá gravando. Então, aí ele só falou que depois da aula ele perguntou a Davi como é que ele podia fazer para aprender mais. No caso, procurar um estudo mesmo para se aprofundar. E às vezes você não espera ser uma pessoa de idade, né? Você já espera. Não é o comportamento esperado, né? O cara tá no final de carreira já. Você não espera isso da pessoa. O cara querendo mais. Querer dar fruto. Mais, porque por causa de uma aula ele querendo mais e mais e mais. Aí é isso, né? Quando você mesmo tá não no comportamento esperado, né? Você divergiu. O comportamento divergente é esse. Você sai da norma. Existe uma norma e é estranho o comportamento esperado. Se você sai da norma, você incomoda. Vai você chegar onde todos estão dentro do comportamento esperado e você vai falar sobre essas coisas novas que você tem aprendido e você vai ver o que vai acontecer. Pessoal, que estranho. Você está divergindo da norma. Existe uma norma social. E você está sendo deselegante. Porque quando você fala isso, você está querendo dizer que está todo mundo errado? Você está querendo dizer que está todo mundo errado? É isso? Pegou? Vamos lá. Finalzinho aí, vai lá. A distância entre o que se conhece e o que se pratica produz uma enorme frustração, culpa e argumentos que tentam justificar esta realidade cristã. Gera frustração, gera culpa, mas também gera argumentos que tentam justificar essa realidade cristã. Então gera culpa, gera frustração, mas também gera argumentos para manter essa norma. Irmão, mas todo mundo é assim, irmão. Eu também era como você. É um argumento. Não, o que Jesus quer mesmo no teu coração. Jesus sabe que no fundo, você o ama. Você não tem aquela vida cristã intensa, você tem seus pecados por aí, mas Jesus sabe que o seu coração é dele. Lembra até uma música, né? Eu estou fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração vai ser para sempre teu, Senhor. Eu estou aí fazendo amor com os pecadinhos por aí, né? Mas o que vale mesmo, o que o Senhor quer mesmo é meu coraçãozinho, né? Não faço mal a ninguém. É isso! Eu sou ofertante, dizimista, trabalho na igreja, estou aqui ajudando na igreja, não falta um culto. Isso é o quê? São argumentos que tentam justificar essa realidade cristã. Ou seja, tenta diminuir o peso da frustração e da culpa. Estou sem tempo agora, mas quando chegar um tempo... Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar só para Jesus. Agora então ferrou para a Record. Aqui a gente colocou um negócio aqui do lado, aqui que é uma linha tentando subir. Tá vendo aqui essa linha tentando subir? Discipulado. O legal do discipulado é que o discipulado ele vai te levar, ele vai te conduzir, fica melhor assim, a praticar aquilo que você tem aprendido, a ser coerente com a prática daquilo que você está conhecendo a respeito de Deus. Aí você vai entender que o importante não é conhecer 1000 coisas e praticar 3. Lembra o texto? Eu não coloquei aqui, mas é para você lembrar. Coloca aí, anota em algum lugar aí. Lembra do texto que diz: eu comparo. Ó, Jesus falando, eu comparo aqueles que ouvem minhas palavras e não as pratica com alguém que que fez a sua casa
em cima de um tipo de fundamento, que é a areia. E eu comparo quem ouve e pratica com alguém que fez sua casa em outro fundamento, que é a rocha. É o final das bem-aventuranças, né? O final do Sermão da Montanha, é isso aí mesmo. Que é legal. Quem ouve e pratica é quem colocou a casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica, colocou a sua casa sobre a areia. Peraí, mas quando olha esse gráfico aqui, aonde estamos colocando a nossa casa, a nossa vida cristã? Está sobre a rocha ou está sobre a areia? Porque eu ouço muito e pratico quase nada do que ouço. Gesiel ouviu, ele botou sobre rocha. O Rocha, é o Rocha, que o bairro do Rocha não, Zé. Do Rocha. Vamos lá, vou tentar terminar aqui. O custo de ser um discípulo de Jesus, já que é pesado e vai terminar aqui. Quem pode ler pra gente? Existem muitos textos sobre o discipulado no Novo Testamento, mas existe um que demonstra claramente que seguir a Jesus não se trata de uma vida de glamour e sucesso nos projetos pessoais. Seguir a Jesus é fruto do novo nascimento, de uma entrega total. É o reconhecimento da incapacidade de dar conta da nossa vida sem estarmos debaixo do seu controle. Não seguimos a Jesus da nossa maneira, nos submetemos amorosamente à sua vontade. Amorosamente. Beleza? E esse texto está lá em Lucas 14, de 25 a 35. São 10 versículos. E a gente vai terminar falando disso. Tá pesado até aqui? Vocês sentiram que tá pesado? Não tem como não ser, né, pessoal? Com certeza. Eu tô achando que vai piorar, hein? O que você tá falando? Vocês querem que eu amenize alguma coisa? Não? Podia botar um carrinho aí, né? Que passou a ganhar um carrinho, uma casinha nova. Não, porque a gente pode usar outros versículos e pode deixar para apertar mais no nível 3. Mas olha que interessante. Se o cara chegou até aqui, ele já pegou tudo do Evangelho. Ele já entendeu sobre perdão, perdoar. Peraí, cara. Aí começa a bater. Ele supõe que entendeu. Vamos abrir. Vamos lá, Lucas 14, 25 a 35. O texto vai ter que pegar a Bíblia. Então, se você tem pessoas no teu grupo que vão vir, então você vai ter que ter Bíblia já disponível para quem não tem Bíblia. Ok? Então lembra disso, vai ter que ter Bíblia disponível. Nem todo mundo tem Bíblia no celular. Virtual, né? No celular, né? Nem todo mundo tem Bíblia no celular. Não, mas aí a gente me empresta o celular, toma aí. Toma meu celular. Interessante, o cara tá com a Bíblia e tá com o celular, Isso, né? Isso aí. Lucas 14, a partir do 25. Para quem curte multidão, Qual versão você vai ler? eu tô na Almeida Corrigida Fiel, não, deixa eu mudar essa aqui. Almeida, Revista Corrigida. Eu vou na Revista Corrigida, 2009. Essa aí? Beleza. Não sei se A área também é boa, mas eu não gosto das divisões de parágrafo dela, é muito estranha. Vamos lá. Todo mundo abriu? Ora, ia com ele uma grande multidão. É tudo que um pregador quer, né? Com uma grande multidão vai com a gente. E Jesus faz um treco esquisito. Isso é legal para você explicando o texto para as pessoas. Você vai ter que ler e explicar esse texto. Jesus se volta para as pessoas e diz... Para quem que ele se voltou e disse? Voltou para multidão. Olha o que a multidão está fazendo o quê? Seguindo a ele. Olha no 26 o que ele começa a falar. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs e ainda também sua própria vida, o que diz aí? Não pode Pode ser. ser. O que vocês entenderam aí? Perseguição. Vai, Ângelo. Ângelo que é mais novinho. Vai chamar os universitários? Passa ou repassa? Passa. O que vocês entenderam aí? Aqui é renúncia, né? Renúncia? Você vai renunciar a sua família, seus pais, seus filhos, sua esposa.
em favor. Ele fala para em renunciar, favor- ele fala para renunciar, o que ele diz aí? A palavra que ele usa. Aqui na minha está: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe. Odeia, olha! Aqui está odeia. Odeia. Não E aí? odeia seu pai e sua mãe. A sua Bíblia é da igreja? A Bíblia. É culpa do Cláudio, essa é do pai. O Cláudio. Essa aí A é minha tá- Não é do Eugênio Peterson, não. Não, Essa é outra. É daquele cara lá, aquele cibriano lá de Nova Iguaçu. Rapaz, essa Bíblia é estranha. E o nosso divórcio dela, que esquisita dessa? Não dá nem a opção de ser por Esqueci adultério. o nome dele, cara. A É minha- SBU. É, SBU? Antiga SBU, É, SBU. antiga Alfalite. Sociedade Bíblica Unida. Ah, tem as interpretações meio complicadonas, mas ok, dá intensidade do ódio, Eu né? trouxe essa para prestigiar, eu tenho Mas vamos lá. Os adolescentes se encontraram da turma lá do Mateus, tem um texto que está faltando. É mesmo? Aí qual Mateus? Ih, não lembro, vai ter que encontrar os amiguinhos para ver qual era o texto que estava faltando. Tem um texto aqui, na outra Bíblia tem, e nessa não tem. É um versículo que está faltando. Vamos lá aqui. Aborrecer, odiar, eu preciso interpretar isso. Eu não tenho que ficar chateando minha família, odiar minha família. O que ele está querendo dizer é que o amor a ele tem que ser tão grande que isso vai ser um incômodo para a sua família. Um incômodo em que sentido? Você vai amar mais a ele do que seu pai, sua mãe, A minha explica mulher, mais ou menos isso. filho, irmão e amigos. Como é que a sua diz? Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Deve estar mais. Começou a complicar. Peraí. Então, ele tem que ser mais importante? O interessante é que ele não está dizendo que eu tenho que fazê-lo mais importante. Eu escolho o Senhor. Não, ele não é uma escolha colocar em primeiro lugar. Não é uma escolha colocar Jesus em primeiro lugar. Ele está querendo dizer, eu sou o primeiro. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amado por Deus. Amigo de Deus. Vamos lá. Então, ele está dizendo, eu sou o primeiro. Não é você que me coloca em primeiro. Se você não me ama mais do que os outros, você não pode ser meu discípulo. Então, o forte que a gente tem que entender é isso. Para ser discípulo dele, eu tenho que amá-lo sobre todos os outros amores que eu tenho. E quais são os outros amores que eu tenho? A minha família, a minha esposa, meus filhos, né? E a mim mesmo. Eu tenho que amar mais a ele do que a mim mesmo. Senão eu não posso ser discípulo dele. E aí? Levantou o sarrafo muito alto? Sarrafo? Aquela vara para pular, né? Eu vi Salve. mais isso aqui como perseguição, porque a partir do momento que você começa a amar mais a Cristo, você começa a incomodar familiares principalmente, né? E eles começam a ter uma certa perseguição em relação... Isso, mas a ideia é que o amor Entendi, tem que puxa ser... mais para a questão do amor. Isso. Entendi. 27. Pode ler. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Nossa, como é que você interpreta isso aí? Tá, vamos por parte. Levar a cruz. Isso foi antes ou depois da morte de Jesus? Isso foi antes. Foi antes da morte de Jesus. Então, o que a cruz significava antes da morte de Jesus? Morte e maldição. E é disso que ele está falando. Não é esse símbolo bonitinho que o pessoal carrega no pescoço. Não. Isso foi depois da morte dele. Antes da morte dele, significava morrer. Ou seja, e qualquer de vocês que não morrer, que não se sacrificar e vier após de mim, não pode ser meu discípulo. Mas não pode falar tipo, no caso, não se torna maldito. Porque pesa demais, né? Pesa, mas é essa a ideia. E o cara pode chegar, eu maldito? Que isso? Tal.
A ideia da cruz é pesadíssima. Mas como é isso? Ele não diz que eu vou ser morto. Ele diz que eu tenho que me matar. Mas como eu me mato e eu sigo? Então ele não está falando de morte física. Ele está falando da morte do eu. Não é morte física, então eu não teria como segui-lo. Ele está falando da morte do eu. Das minhas paixões, das minhas vontades, dos meus projetos. Eu tenho que submeter tudo isso a ele. E segui-lo. Porque se eu pensar em mim mais do que nele, eu não vou querer segui-lo nos termos dele. Eu vou querer segui-lo nos meus termos. Por que é engraçado como as pessoas, quando se fala isso, leva-se logo para a questão assim, mas eu tenho que dar tudo para Deus? Eu tenho que dar tudo meu para Deus? Por quê? Porque nós amamos coisas. A gente dá aquela olhadinha para trás igual a mulher de Ló. A gente dá uma olhadinha para trás, cara. Oh, Jesus. Por isso existe o carnaval, né? Lembra do carnaval? Uma das maiores festas cristãs é o carnaval. Porque o cara vai entrar na quaresma, 40 dias de jejum e penitência. Então tem que dar um espaço para o cara transgredir. Porque ele vai entrar numa austeridade terrível. Então você abre um espaço para transgredir. E na quarta-feira você vai lá, faz as purificações. Se chama quarta-feira de cinzas. E você entra na austeridade de jejum e purificação. Tem muita gente que segue ainda isso. Só nem lembra. Nem lembro. Faz carnaval, depois do carnaval faz micareta, faz não sei o que, faz antes, depois Natal faz carnaval, o cara quer farra. Mas peraí, por quê? Por causa do prazer. Vou ter que abrir mão do meu prazer, vai ser um sofrimento, então eu transgrido, eu apronto e depois eu... É difícil as pessoas entenderem que o carnaval é uma festa cristã, né? É um negócio Sim, porque todos pensam que é uma festa profana. uma festa profana, não é uma festa Não é cristã. uma festa cristã. Onde nós temos licença para profanar. Profana, isso aí. É diferente do carnaval chinês, outro tipo de... Nosso carnaval é bem cristão. Ok aí? Pois qual de vós... Aí vem um texto que é grande. Eu vou ler direto para vocês entenderem. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos que se tem com o que acabar, né? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vier a virem, né, comecem a escarnecer dele. Ou seja, cara, é uma empreitada. Você tem dimensão do tamanho dessa empreitada? Pegou aí, Tiago? O que ele está querendo dizer isso? Olha a empreitada que você está querendo entrar. Você tem como chegar até o fim dessa empreitada? Como planejamento de uma obra, né? Aqui está dizendo planejamento de uma obra, de uma torre, de uma construção. Veja bem no que você está entrando. E obra você sabe como é que é, né? É difícil. Obra você sabe como é que é. E se você não conseguir, vão zombar de você. Ele está falando de algo muito profundo aqui. Você quer segui-lo? Ele não está te enganando, não. O problema é que o cara tem outra alternativa também, né? Não entendi. Não tem outra alternativa. Ah, não tem outra alternativa. Sim, pô. Bacana, né? Apesar de Ah, tá. Eu não quero segui-lo. Mas pra onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. E aí? Mas é isso que ele está querendo dizer aqui. Eu não estou enganando ninguém. A empreitada é essa. Para ser meu discípulo, tem que me amar mais do que isso. Tem que me amar mais do que isso. Tem que abrir mão, tem que morrer para você mesmo. Negar as suas paixões. Você quer me seguir? Veja bem. Para que não seja como um cara que entrou na empreitada de construir, não conseguiu, então não ficou zombando aí, mané. Que tentou ostentar e não conseguiu. Olha bem. O contrato está todo aí, ó. Tá tudo aí. Vamos lá, continua. O rei. 31, né? 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz.
Ou seja, de novo, faça cálculo, planeja, veja onde você está entrando, na empreitada que você está entrando. Ele está querendo que você compare as coisas. Do que se trata? Se trata de uma empreitada que não tem volta. Você colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Não tem volta. Pegou a ideia? Foi fácil aí? Como se diz? É igual aquela coisa dos filhos, né? Da flecha na aljava, né? Você lança. É isso? Depois que ela saiu do arco... O arco foi. Não volta mais. Era para ser para cá, cara. Era para ter calculado o vento também e tudo mais. Já foi, saiu do seu controle. É isso que está querendo dizer. Ele está querendo falar que é difícil, é duro, é complicado, existe um custo. Não é um happy hour, uma festa gostosa, um glamour, e eu era bêbado, drogado, agora eu encontrei Jesus, agora estou só na festa, sua bênção, agora é só a vitória, agora é só a... Não, rapaz. Vai melhorar. Perseguiram a ele, vão perseguir você. Talvez você perca amigos, talvez você perca negócios, talvez você perca emprego, talvez você perca contratos, porque ao segui-lo, você se submete a ele. Isso é sério, né? Continua aqui. Assim, esse assim depois de tudo isso, né? Diante disso que foi dito, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia ao quê? Tudo quanto tem. Não pode ser meu. Aí eu pergunto para você, 10% é o que comparado a esse versículo 33 aí? 10% se compara em quê? Com isso aí? O meu bota assim, renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não poder ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. O que 10% se compara com isso aqui, cara? Para que o pessoal se agarra tanto a 10% de dízimo, né? A gente estava conversando uma vez, Isso lembra? não é nada, cara. Não, eu estava conversando, eu, você e Ângelo, depois do curso de homens, muito tempo. A gente estava conversando sobre essa questão dos 10%. Cara, por que o Novo Testamento não fala muito sobre dízimo? A gente gosta, quer que fale, não fala muito sobre oferta, não fala muito sobre dinheiro. Por quê? Porque no Novo Testamento se trata de tudo. Não é só 10% do teu dinheiro. Não é só a tua ofertinha lá e você pode viver o resto. Não! No Novo Testamento, tudo está no negócio. Para seguir a Cristo, para ser discípulo dele, você tem que ser inteiro. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Jesus e a você mesmo. Aí que pega, né? Porque Jesus vai exigir coisas que vai contra a tua natureza, contra a tua vontade, contra a tua criação até. Ele vai exigir coisas de você para glorificar ao Pai. Coisas que você vai ter que fazer. Abrir mão. E aí, cara? Quando lá na empresa, aquela secretária começar a te dar mole, e os teus amigos falavam, vai, pega, e você não pegar, os caras começaram a zoar você, te chamar de LGBT e tudo mais, gaysão, não sei o que lá, mariquinha, não quero estar com nada e tal. E aí, cara? Aí o cara vai pensar naquilo que a gente acabou de falar ainda agora. Ah, mas eu não sou Jesus. E aí, cara? Acho que a secretária do Mega é feminista. Então Mas não tem esse problema, né? Entendeu? Então, abrir mão de tudo, renunciar a tudo quanto tem, não pode ser de meu discípulo. O 34, 35, ele é de doer, esse eu acho que dói. Sempre para acabar de... Doeu, né? Bom é o sal, mas se ele se degenerar, o seu está escrito como, Ângelo? Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Aqui diz, com que se adubará? O senhor diz o quê? O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurar seu sabor?
Isso. E aí? 35. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Ou para adubo, né, no caso. Ou seja, adubo, né? Isso. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, cara? Se você não seguir ele, filho. Se você não seguir ao Senhor, porque antes você não conhecia a verdade, agora você conhece a verdade, cara. Eu lembro sempre desse exemplo que o senhor falou que passou lá na faculdade, no papel, cheio de coisa que ninguém conseguia pegar forma, que depois que viu... Era um dálmata Não cheirando conseguia. meio fio, assim, né? Meio fio, o dálmata na cabeça do cachorro, o dálmata com tudo de mancha, né? É que nem o século... Era aula de psicologia social, né? Aí a pessoa faz a pergunta. Agora tenta não ver o cachorro. Não, é o sino. O sino no Carrefour. O sino no Carrefour é aquele negócio azul com o negócio vermelho, O né? C branco. Eu nunca percebi o C branco. Depois que eu vi o C branco, eu não consigo ver só. Essa semana a Eliana, eu não sabia, a Eliana essa semana falou disso. Parecia uma... Que era o C branco, ela não sabia que era o C setazinha, branco. né, o Uma azul. setazinha com Aí depois que alguma você coisa- começa a enxergar o C, que Depois você que não você vê vê o mais... C uma vez, você não vê mais os detalhes. Que aí você lembra da bandeira da França, né? É, porque azul, Vermelho, branco e azul. Né? Falavam que era um duende, lembra? No! Chapeuzinho vermelho. O chapeuzinho vermelho de duende em cima de uma pedra, por trás de um coqueiro. Vamos tentar acabar aqui porque tá tardão. Gente, a gente vai terminar com esse texto. Oi. E a chefa lá tá ligando. A gente Tá. vai terminar com esse texto. Tá acabando aqui já. É pesado o texto, não é? Ele não dá nenhuma ideia de glamour, nenhuma ideia de sucesso pessoal. Parece que toda a glória é do Senhor. E a pergunta bacana é: devo eu, de fato, anular a minha vida por Ele? Deve, literalmente, né? Por quê? Porque a vida que eu vivia não era vida, era morte. Os justos sofrem nesse mundo, mas assim eu vou sofrer. Esse mundo não é um lugar para pessoas boas. Esse mundo não é um lugar para as pessoas que amam a Deus e querem fazer a vontade de Deus. Pior que hoje você só aprende ao contrário, né? Pessoas boas nesse mundo sofrem, cara. Deus vai abrir porta onde Você, não tem parede. você sofre quando vê o mendigo lá, você sofre quando vê a injustiça social, você sofre quando vê a corrupção, você sofre nesse mundo. E quando você quer fazer o que é o certo, as pessoas se aproveitam de você, querem dar a volta em você, e você é tentado todo o tempo a deixar de seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus pode te produzir sofrimento. Mas vou dizer uma coisa: Deus vai se alegrar de você. E existe um lugar preparado para você ao lado de Deus. Esse é o ponto. E é o que eu, às vezes eu não consigo entender as pessoas, que tudo que a gente, né, comentou aqui, de que as pessoas, essa coisa imediatista, né, de querer, de ter, e aí, como o Thiago falou, quando falam disso, mas eu vou ter que perder, né, as pessoas sempre pensam nisso. Mas as pessoas não dão a verdadeira importância do que eles ganharam, do que nós ganhamos, que é a vida eterna. Tudo isso que é feito, tudo isso que a Bíblia exige, a palavra exige mesmo, né? Que a gente faça, é para que a gente possa alcançar o prêmio da salvação, da vitória. As pessoas não entendem isso, as pessoas realmente continuam, as pessoas que eu digo são os crentes, né? Porque não vê. Porque não vê. Essas coisas que a gente tem que viver, tem que passar, viver da vida por Ele, viver para Ele, para que a gente viva na glória com Ele. Só que ninguém dá a verdadeira importância a isso. Dá importância na vida terrena. Posso complicar para vocês? Posso complicar para vocês? Vou complicar, hein? Você já está salvo. Amém. Na terceira aula, né? Na terceira aula, Você já nasceu de novo. Amém.
Correto? Você já nasceu de novo. Certíssimo. Agora, ande de modo digno da sua vocação. Ele te chamou para ser um discípulo e não apenas ser um crentezinho. Ah, mas eu sou salvo? Você já é salvo. Indo para a igreja, e fazendo a tua vontade. Cara, mas peraí. Você acha que é digno isso? O preço que foi pago para que você obtivesse essa salvação e nascesse de novo, você acha que é digno ele ter feito tudo isso para que você vivesse para ele e você quer viver para você mesmo? Você acha que é digno? Coloca a salvação de lado. Você já é salvo. Você acha que isso honra a Deus? Isso é seríssimo para nós. Algumas pessoas creem que a gente não perde a salvação por não ser discípulo. Amém? Algumas pessoas creem. Entre eles, o pensamento batista também leva a pensar nisso. O pensamento batista também leva a pensar que você não perde a salvação porque você não é um discípulo. Porém, isso desonra ao Senhor. Porque eu fui salvo para isso. Ele pagou um alto preço para isso. Isso é uma pergunta que deve ser feita. E isso me leva a um questionamento, ou deveria levar-me a um questionamento. É só isso. E o questionamento é: será que eu realmente fui salvo? Será que eu realmente nasci de novo? Porque se eu nasci de novo, como não terei prazer em fazer a vontade dele? Se não tenho prazer em fazer a vontade dele, cara, será que eu nasci de novo? Alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está encaixando? Será que eu realmente entendi do que se trata? Eu não estou querendo dizer que não sejamos salvos. Eu estou só fazendo um questionamento. Porque quem é do Senhor ouve a palavra do Senhor. O que eu estou querendo fazer, para vocês entenderem? Cuidado para não usar esse texto para colocar peso nos outros. Colocar medo de ir para o inferno. Moralismo, isso é moralismo. Cuidado para não ser moralista. Você vai para o inferno. Quem é você para julgar teu irmão? Quem é você para julgar o teu irmão? Não julgue para não ser julgado. Ou seja, julgar, ele não está falando sobre ter critérios. Não fale que ele é réu do inferno. Para que você também não seja réu do inferno. Calma, com calma, rapaz. Não seja cri-cri. Então não seja moralista, mas levante questionamento sobre isso. Porque as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele. Por que não ouço? Cara, será que eu entendi mesmo o Evangelho? Será que eu entendi do que se trata? Será que eu tenho essa nova natureza em mim? Porque eu não ouço. O cara vai e prega sobre a palavra de Deus. E eu não ouço. O outro vem e conta um montão de piada. E eu entendo e quero ir lá. Fiz piadinha em cima do que você falou. Mas você entendeu? O cara canta uma música que é divertida de pular, enche de gente. Aí o cara vem fazer um estudo bíblico ensinando a palavra de Deus e não vem ninguém. Peraí, tem alguma coisa errada. Porque eu não ouço a voz do Senhor. Então, se eu não tenho isso na minha vida, se eu não quero me entregar, eu devo refletir. Será que eu entendi o nível 1? Tem toda essa questão de falou aí, não quero me entregar. Não quero me entregar, ou não quero ouvir. Tem a parte do cara, né? Tem a parte nossa, né? Eu posso talvez ter entendido, mas não quero me entregar. Não quero ir. Não quero fazer. E a parte nossa, as pessoas acabam atrelando ao diabo, né? Então, não seja moralista, não lance as pessoas no inferno. Mas, assim, não coloque medo do é inferno. só botar um medinho, mas depois desconstrói tudo. Só por aquela sensaçãozinha assim, né? Tipo de caramba, mas depois você vem com essa. Eu tenho um desenho do Deixa Tony o cara ir pra Jerry. casa, na primeira aula, pensando, mas na segunda a gente Eu tenho um desenho do Tony Jerry que eu estava mostrando para Edivaldo hoje, que é um gato no inferno, né? Não, um gato no céu.
que o Tom tá querendo fugir de ir pro inferno, tu precisa de conseguir um certificado de Escadaria? perdão. Não. Da escadaria. Escada rolante. Ele tem que conseguir um certificado lá, uma assinatura de perdão do Jerry, né? Pra poder ir pro céu. Cara, você morre de rir. Ele tá querendo não ir pro inferno e ir pro céu, ele precisa do perdão do ratinho. Então ele oferece bolo, queijo, um montão de coisa pra ele dar a assinatura do perdão, né? Aí eu brincando com o Edivaldo, falando, isso é uma palestra que eu tô querendo preparar, né? E eu falei, Edivaldo, coisa engraçada, né? É uma palestra prontinha isso aqui, eu vou passar esse vídeo e vou fazer o questionamento. Eu quero ir para o céu porque eu não quero ir para o inferno? Eu recebi a Jesus para não ir para o inferno? Ou eu recebi a Jesus porque eu era inimigo de Deus? Eu ando certinho na presença de Deus para não ir para o inferno? Ou eu ando certinho na presença de Deus para honrar esse Deus que fez um sacrifício tão grande pela minha vida? Faz toda a diferença. Eu ando com Ele por medo? Ou eu ando com Ele para honrá-lo, para glorificá-lo, para o louvor da sua glória? Não dá para a gente ter resposta sobre isso, mas é um questionamento muito bonito, né, cara? É muito bonito. Vamos terminar? Foi bom? Foi legal? Alguma pergunta? O interessante é que a gente só vai trabalhar isso no ano que vem. Vamos nós! É nós, gente. Ser um discípulo